Agosto 11, Romanos 11, de 1 a 21. Paulo continua. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que conheceu desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Está lá em 1 Reis 19. E o que foi que Deus disse a Elias? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. Lembra quando Elias, que tinha acabado de matar 400 profetas de Baal, depois de uma manifestação tremenda de Deus, e Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu com um cachorrinho assustado. Deus disse para ele: você pensa que você é o único? Não, você não é o único. Há outros. A gente não conhece, mas Deus separou. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que Ele escolheu eleição pela graça, pela misericórdia de Deus, recebe. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, a gente não tinha chance nenhuma, né, para começar. Então a sua graça não seria graça, claro, porque aí seria um pagamento. Eu fiz alguma coisa, eu mereço receber. Aí tá bom, então eu vou receber. Não é um favor imerecido que Deus dá porque Ele quer. Isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Isaías 29:10. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Salmo 69, 22 e 23. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que caíram para nunca mais se levantarem? Claro que não, mas porque eles não aceitaram a salvação, veio para os não-judeus. Porque eles não aceitaram o Messias, a salvação veio para os não-judeus, para os goim, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. Mas se a transgressão dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo e a sua perda trouxe ricas bênçãos para os não-judeus, então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Serão mesmo. Agora estou falando a vocês que não são judeus, aos goim. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, que na Bíblia se chama gentios, ou das nações, ou pagãos, ou como a gente conhece goim, terei orgulho do meu trabalho. Ele era apóstolo dos não-judeus. Talvez eu possa fazer com que os que são do meu povo fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus rejeitaram o Messias, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Aleluia. O que acontecerá então quando eles o aceitarem? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, é santo, isso quer dizer que todos os outros pães também serão santificados. Se as primícias são santas, o que vem depois também é. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus e são santas, a raiz da árvore são os judeus. Os galhos também são. As primícias dos judeus são santas, o total também o será. Se a raiz é santa, os galhos também são. Alguns galhos de oliveira foram quebrados. São a oliveira, né? A parreira é a oliveira. A oliveira. Aqui ele está fazendo uma analogia com oliveira. Deus diz que Israel é a parreira dele.
Mas Paulo aqui está dizendo que está fazendo uma analogia com as oliveiras. Alguns galhos da oliveira foram quebrados, quer dizer, alguns não aceitaram o Messias, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela, nós, Coelho. E agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Nós agora tomamos parte. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Não desprezem aqueles que não aceitaram. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. A raiz é que sustenta vocês. São os judeus, o judaísmo que sustenta a gente. Nós fomos enxertados no povo de Israel. Nós não judeus, fomos enxertados. Existe uma teologia chamada teologia da substituição, que diz que após a nova aliança com Jesus, o Israel de Deus agora somos nós, não judeus. Isso não é bíblico, vamos dizer assim. Porque o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Foi por um tempo para que nós pudéssemos também participar da salvação. Mas Deus já separou alguns judeus que vão aceitar, e alguns já aceitaram o Messias Yeshua, e Israel, todo Israel vai ser salvo. Nós fomos enxertados em Israel. Nós não substituímos Israel. Israel é a raiz, nós somos os galhos. E nós não podemos nos orgulhar e achar que um galho vai substituir a raiz. Não tem nem sentido uma coisa dessa. Isso é falta de compreensão total do que Paulo está dizendo aqui. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, que têm fé. E não tenho orgulho disso, pelo contrário, tenho medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como os galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês?